Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, a gente vai, antes da gente começar a nossa aula sobre substantivos, né, retomando esse estudo dos substantivos de uma maneira mais aprofundada agora, né? Antes disso, eu queria fazer uma leitura, que aí depois eu vou aproveitar essa leitura até para os exemplos que eu vou usar para essa aula de hoje, tá? Então, é uma fábula, a gente sabe o que é uma fábula, né? Essa fábula, ela foi reproduzida, né, ela foi reescrita pelo La Fontaine, né, que foi esse autor, esse escritor francês aí do século XVII, né, ele que reproduziu muitas fábulas, reescreveu muitas fábulas que vieram até nós, né, por meio dele. Então, essa fábula, ela originalmente ela é grega, né, mas ela foi assimilada aqui e tá com uma roupagem romana, digamos assim, né? Eu percebo pelos elementos, né? Pelos deuses que tem aqui, pelas nomenclaturas dos deuses, né? Que é uma nomenclatura romana e não grega. Bom, diz respeito, na verdade, à origem, né? Dessa frase que vocês devem conhecer também, que fala a respeito do amor. Vocês já ouviram falar nessa frase, o amor é cego? Ou ainda já usaram essa frase em algum contexto da vida de vocês? O amor é cego. Tem até um filme, né? O amor é cego. Mas por que o amor é cego, né? Essa frase, ela teve origem, né? Pela essa fábula aqui, por conta dessa fábula. Então, a gente vai fazer a leitura e aí depois a gente comenta, né? Faz as nossas considerações, tá? Então, por que o amor é cego? Vamos lá, vamos descobrir, né? A origem dessa frase. Então, o título é assim, o amor e a loucura. Olha só, né? Olha a associação aí entre amor e loucura, tá? No amor, tudo é mistério. Suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Então aqui vocês não estão vendo, né? Mas esse amor tá escrito com letra maiúscula. Então é o amor, né? O amor está escrito com letra maiúscula, porque aqui o amor é um personagem. Na verdade, para a mitologia, tanto grega quanto romana, né? O amor, que é esse Eros, ou ainda o Cupido, o famoso Cupido, né? São essas três pessoas, elas são as mesmas, né? No caso, né? É a mesma pessoa, é o mesmo Deus, que é o amor, né? Para o romano era um Deus, o Deus do amor, né? Esse que faz com que as pessoas se apaixonem, né? O Cupido que joga suas flechas, né? Para os apaixonados, né? Para aquelas pessoas se apaixonarem, para as pessoas se apaixonarem, na verdade. Então aqui o amor, ele tá numa forma maiúscula, né? Ele tá escrito dessa forma aqui, porque é uma pessoa não, é uma divindade, né? É um personagem aqui. Então no amor tudo é mistério. Então ele fala assim, suas flechas, já viram Cupido? Então Cupido é um amor, né? Suas flechas e sua aljava. Aljava é aquele estojinho que guarda as flechas, né? Que normalmente os arqueiros usam, né? Sua chama, né? E sua infância eterna. Porque já viram Cupido? É uma criança, né? A figura desse Deus é um Deus menino, né? A figura da criança, o amor, né? E aí tem várias interpretações em relação a isso, tá? E aí ele começa assim, mas por que o amor é cego? Aí a fábula vai explicar. Aconteceu que num certo dia o amor, né, o Deus amor, e a loucura, que também está escrito em letra maiúscula, que também é um Deus, né? A loucura, que também tá assim no texto, vocês não estão vendo, mas tá em letra maiúscula. Brincavam juntos. Então o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele, ou seja, o amor, né, ainda não era cego. Então o amor aqui ainda não era cego, enxergava muito bem, né? Surgiu então, né, surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor
que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Basicamente, você imagina, né, os deuses ali para poder resolver essa situação, tá? Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Então, aí eles brigaram, né? E ela, impaciente, né? Até determinar, né, a sentença final do caso, o que aconteceu? Ela não aguentou e bateu nele, bateu a ponto de deixá-lo cego. Vênus, mãe e mulher. Quem era Vênus, né? Vênus era a mãe do amor. Vênus era a mãe do Cupido. Vênus é a mãe do Cupido, né? Está dando para vocês enxergarem aí. Vênus é a deusa romana, né? Assimilada da cultura dos gregos, que é Afrodite. Afrodite é quem? É a deusa do amor, né? Então, a deusa do amor, né, tem como filho o próprio amor, que é o Cupido, né? Então, Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança. Claro, né? Se o filho dela levou uma pancada e ficou cego, é claro que ela clamou por vingança. Aos gritos, e diante de Júpiter, Nêmesis, a deusa da vingança. Júpiter, a gente sabe que é Zeus, né? E aí, diante de Zeus, né, de Júpiter, e Nêmesis, que é a deusa da vingança, e de todos os juízes do inferno. Aqui o inferno não é o inferno que a gente tem ideia, né, de céu e inferno. O inferno aqui era o submundo, né? Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Então, olha só o que aconteceu, né? Depois de estudar o caso, né, não podia fazer com que o amor enxergasse de novo, né, não podia fazer recuperar a visão, então decretou ali que a loucura o acompanharia para sempre. Então, olha só essa associação, né? A loucura está sempre guiada, o amor está sempre guiado pela loucura, é por isso que o amor é cego. Então, aí a origem, né, dessa frase aí, que nós utilizamos, nós já ouvimos falar, foi até tema de um filme, né? Um filme um filme que falava sobre isso, né? Sobre o amor ser cego. E aí, depois de um tempo, isso foi criando uma nova roupagem, né? Essa questão da cegueira do amor, né? Como algo que as pessoas não olham as aparências, né? Tem uma ideia, uma lógica legal a respeito disso, né? Então, na fábula que nós vimos, né? O amor, ele está personificado ali, o amor tornou-se personagem. Então, nesse sentido que eu queria trazer, né, essa ideia para a aula de hoje. Então, falando a respeito ainda, né, dos substantivos, o substantivo, essa classe aí maior que a gente tem, né? Essa classe de palavras com maior quantidade de palavras da língua que nós temos, né? O amor aí, e aí eu posso até reproduzir o que o próprio texto dizia, né? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aconteceu que num certo dia, o amor e a loucura brincavam juntos. Então, olha aqui o amor e a loucura. Eu posso dizer, né, que essas duas palavras designam um ser? Sim. Eu posso chamá-las de substantivo? Professor, eu esqueci o que é substantivo. Então, vamos conceituar novamente. Os substantivos são aquelas palavras, né, que designam seres
que nomeiam, lembra que eu falei disso? Seres que podem ser visíveis ou não, certo? Animados ou não, e podem também indicar ações, podem indicar sentimentos, podem indicar desejos, ideias. Então, professora, mas o amor, né? A natureza da palavra amor, a natureza, né, na verdade, da palavra amor é um substantivo que indica um sentimento, né? Que nomeia um sentimento e não propriamente um ser, né? Uma pessoa, uma persona, né? Mas aqui, nesse contexto, o amor, ele teve uma outra roupagem. Ele deixou de ser um substantivo abstrato, né? E lembrando que os substantivos abstratos, eles precisam de alguém para existir, né? O amor, ele é abstrato porque alguém ama, né? Alguém, na verdade, né? Um ser que tem esse sentimento, né? Na verdade, os substantivos que indicam sentimentos, eles são por excelência abstratos, né? Porque são sentimentos, são sensações que são atribuídas às pessoas. As pessoas sentem, né? As pessoas têm sentimentos, as pessoas amam, né? Então, amor e loucura, a natureza desses substantivos são abstratos, mas aqui, né, desse contexto, o amor é concreto. Então, isso que eu queria analisar com vocês, isso que eu queria que vocês pensassem, na verdade. Porque as palavras, né, o sentido que elas vão atribuir, né, vai depender muito do contexto. Então, eu vou precisar analisar muito o sentido, né, que aquela palavra está atribuindo dentro daquele contexto. Tá? A gente continua na segunda parte do vídeo. Tá bom, gente? Beijos!